Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 6. Evangelho que escreveu João, capítulo de número 6, a partir do versículo 60. João capítulo 6, versículo 60, nos diz assim o texto: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém, meus amados. Amém. É importante lembrar que esse episódio, ele ocorre no dia posterior à multiplicação dos pães e peixes. Num dia antes, Jesus havia ensinado o povo, isso já vinha ocorrendo pelo espaço de 3 dias, e no terceiro dia, Jesus ele multiplica os pães e os peixes ali para os discípulos, para aquela grande multidão que ali estavam, e no dia seguinte, após esse episódio, a Bíblia nos relata que havia uma multidão muito grande procurando por Jesus. Havia um número muito expressivo de pessoas, porque Jesus ele despede aquela multidão, ele pede para que os seus discípulos vão ao outro lado do mar da Galileia, enquanto Jesus ele vai ao monte para orar. E como nós observamos, Jesus vai até os discípulos andando sobre o mar. Jesus chega até ele andando sobre o mar. Aquela multidão está no pé do monte esperando Jesus, e Jesus não desce. Ele chega à margem do rio, não havia nenhum barco, só havia um barquinho, e eles perceberam que Jesus não entrou nesse barco, e eles ficam procurando por Jesus. E eles só vão encontrar Jesus no outro dia. Apenas no outro dia eles deparam com Jesus, e aí eles vão indagar Jesus como foi que ele chegou ali. Como é que você atravessou? Mestre, como você chegou aqui? Nós procuramos o Senhor a noite inteira e não nos encontramos. Jesus então traz um sermão muito duro, um sermão que visa trazer esse grupo de pessoas que está lhe procurando para uma realidade. E Jesus diz: vocês não são meus seguidores, vocês não me seguem.
Vocês estão aqui por causa do pão e do peixe que vocês comeram ontem. E aí Jesus ele começa a trazer eles para uma realidade espiritual. E Jesus diz que eles deveriam buscar e batalhar pelo alimento que permaneceria para toda uma eternidade. E eles começam a pedir alguns testes dessa natureza divina de Jesus. Porque eles perguntam a Jesus: mestre, o Moisés, ele nos deu o pão do céu, né? Ele nos alimentou com o maná. E Jesus diz: Moisés não deu o pão do céu para vocês, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. Só que essa fala de Jesus escandaliza os discípulos. Eles ficam meio sem entender, e o discurso de Jesus já não fazia sentido para eles. E é aí então que nós chegamos no contexto da leitura que fizemos. O versículo 60 vai dizer que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido estas palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? Observe, irmãos, e esse é o tema da nossa mensagem. Observe que falsas expectativas geram frustrações. Se as expectativas elas forem falsas, certamente ocorrerá frustrações, porque essas expectativas elas não serão alcançadas. João, nesse capítulo, sobretudo a partir da leitura que nós fizemos, ele mostra o rompimento dos galileus com Jesus. Os galileus, eles rompem com Jesus nesse episódio. Quando João descreve com profundidade o equívoco deste povo, visto que eles estavam tentando com entusiasmo fazer de Jesus um rei. Já havia outras ocasiões de milagres realizados por Jesus, em que o texto diz que as pessoas queriam pegar Jesus, levá-lo para Jerusalém e torná-lo ele um rei. E o texto diz que Jesus fugia deles. Jesus escapava do meio deles e se retirava para o deserto, para o monte, algo assim. Contudo, o discurso de Jesus contrariou as expectativas dos galileus, pois Jesus não seria o líder revolucionário que essa turma estava esperando. Observe que o próprio judaísmo, ele estava fragmentado em algumas facções. É possível observar pelo menos 4 grupos distintos dentro do judaísmo. É que nem o cristianismo, né? Você olha no cristianismo, tem o crente tradicional, tem o pentecostal, tem o neopentecostal, né? Tem aquele que finge que é crente, tem todo tipo de crente dentro do cristianismo. E dentro do judaísmo havia algumas facções, o fariseu, o saduceu, os essênios e os zelotas. Cada um desses grupos faziam uma leitura, uma interpretação da lei de Moisés de maneira distintas. E dentre esses grupos, alguns entendiam que Jesus deveria ser aquele líder revolucionário, aquele líder que ia pegar na espada, que ia guerrear contra o Império Romano e iria libertar Israel da opressão romana. Existem entre nós, igreja, algumas correntes teológicas com um pensamento semelhante a isso. Sobretudo, por exemplo, a teologia da libertação, que tenta associar Jesus com um líder revolucionário como Karl Marx, Che Guevara e daí por diante, que é um completo absurdo, há um contrassenso, existe um abismo descomunal entre Jesus e líderes tais como esses aqui mencionados. Toda a expectativa judaica do Messias
e com ela todo o pensamento e empenho dos galileus, em sua maior devoção, foram fulminados nas raízes pelas palavras de Jesus. Então eles tinham um objetivo, eles tinham uma expectativa com relação a Cristo. Só que tudo isso é fulminado diante das palavras de Jesus. As palavras de Jesus contrariam tudo aquilo que eles imaginavam que poderiam ocorrer a partir daquele momento. Os galileus desejavam um Salvador que os livrasse de sua opressão e aflições, e lhes proporcionasse uma existência rica e feliz neste mundo. Jesus, porém, mostra a eles o quanto suas expectativas estavam equivocadas, e isso traz uma frustração muito grande para aquele grupo. E é por isso que o texto diz que, após a fala de Jesus Cristo, eles começam a se retirar um após o outro. Irmão, o texto de Mateus diz que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É importante lembrar que, geralmente, a Bíblia vai utilizar a palavra criança a todos com menos de 20 anos. Por quê? Porque apenas com 20 anos era quando o homem ele poderia servir ao exército, ele poderia ir para a guerra. A menos dessa idade, geralmente era tido como criança, fora mulheres e criança. É possível que houvesse ali, irmãos, 15, 20 mil pessoas, ou até mais do que isso. Se cada homem adulto daquele fosse casado, como geralmente era, as pessoas se casavam muito cedo, e cada um daquele tivesse um filho, havia pelo menos 15 mil pessoas ali. 15 mil pessoas, aproximadamente. Eu acredito que esse número pode ser ainda maior, mas o texto diz que eles começam a se retirar uns após o outro. Com base nessa leitura, eu quero chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, irmãos, que Jesus ele veio para quebrar paradigmas. É muito comum que nós venhamos estabelecer um conceito, ou talvez ainda isso não seja nenhum conceito, né? Mas um pré-conceito de Jesus Cristo e das suas realizações. E é por isso que esse pré-conceito gera uma frustração quando ele não se concretiza. Diante das afirmações feitas por Jesus, é possível compreender a estranheza e a decepção e a revolta dos galileus, pois em certa medida, ela também nos atinge de forma incisiva na raiz de todo o nosso pensamento natural e de nossa religiosidade humana. A frustração ela nos atinge quando as nossas expectativas ela não é alcançada. Se nós formulamos algo a respeito da nossa pessoa, da nossa igreja, dos demais membros da igreja a qual nós pertencemos, se nós criamos uma expectativa e essa expectativa ela não for alcançada, isso gera em nós, ou pelo menos é possível que gere em nós uma frustração. O marido casa-se com uma esposa, ao contrário também é verdadeiro, vice-versa, e a mulher não é aquilo que ele esperava, ou o marido não é aquilo que ela esperava. Isso é frustrante. Se você congrega na igreja e de repente você criou um pensamento e a igreja não atingiu, pelo menos ainda, as suas expectativas, isso pode gerar uma frustração. Se você imagina algo do pastor, e o pastor ele não consegue sanar essa lacuna, você pode ficar frustrado com o líder da igreja, entre os irmãos, e daí por diante. Então essa frustração, ela pode nos atingir, é compreensível o que aconteceu, porque eles criaram algo imaginário, e esse imaginário não chegava. Por essa razão, essa
decepção, né, também teve uma repercussão assustadora no círculo dos adeptos que Jesus tinha até então. Esse povo começa a se retirar, começa a ir embora. O discurso de Jesus causou espécie a muitos dos seus seguidores, de maneira que o texto diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram que o discurso de Jesus estava muito duro, estava difícil de suportar aquela mensagem. Duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? Jesus ele quebra determinados paradigmas, conceitos equivocados que muitas vezes nós, enquanto pessoas individuais, ou até mesmo a igreja enquanto um todo, criamos em torno de sua pessoa. Segunda coisa, irmãos, e essa é uma questão muito importante, Jesus ele jamais submete a sua mensagem ao que os seus ouvintes gostariam de ouvir. Jesus ele não vai adequar o seu discurso ao gosto do cliente. Jesus ele vai falar aquilo que deve ser dito. Ele vai falar o que deve ser falado, sem se importar como que essa mensagem chegarão aos ouvidos dos seus ouvintes. Como é que as pessoas iriam entender essa mensagem? Então, mesmo diante da evasão de muitos discípulos, Jesus ele não atenua a dureza das suas palavras. Jesus ele não tenta flertar com o povo. Não, peraí, aguarda um minutinho, eu vou falar de maneira diferente. Eu vou trazer uma mensagem mais palatável ao paladar de vocês. Pelo contrário, Jesus ele reafirma as suas palavras, e Jesus direciona a sua fala agora para os 12, e diz para eles que se eles quiserem ir também, poderiam ficar à vontade. O pessoal for embora, vocês estão achando que é duro o discurso, então eu quero dizer para vocês que se vocês quiserem acompanharem eles, pode ficar à vontade, pode ir. Jesus ele não flerta e nem atenua a dureza das suas palavras. Não tenta convencê-los a não se retirar, ou até mesmo dizendo que a intenção não foi tão radical assim. É certo que ele constata com clareza qual é a situação de muitos dos seus discípulos. Jesus ele consegue detectar como é que cada um se encontrava. É por isso que no versículo 61 o texto diz: mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Vocês estão escandalizados com essas palavras? Jesus conhecia o que cada um pensava e como que cada um estava se sentindo diante daquela mensagem. Veja que Jesus ele não tenta em momento algum, durante o seu ministério, negociar a sua mensagem. Nós podemos observar isso no evangelho que Lucas escreve, no capítulo 18, quando ele está dirigindo a sua fala, lá do meio para o final do capítulo, a um jovem rico, e esse jovem rico vem se justificando diante dele, e perguntando o que era necessário fazer para herdar a vida eterna, e Jesus devolve a pergunta para ele, né? E Jesus pergunta a ele: o que diz a lei? E aí ele responde ali alguns preceitos da lei. Jesus diz: pois bem, faça isso. E ele diz: mas mestre, isso aí eu tenho feito desde a minha juventude, o que é necessário mais? Veja que ele observa que a observação dos princípios da lei não era suficiente, era necessário mais alguma coisa. E Jesus diz: bom, então se você quer ser perfeito, vende o que você tem, reparte entre os pobres, e aí você vem e me segue, e você terá um tesouro no céu. O texto diz que esse jovem ele se entristece porque ele era proprietário de muitos bens. Ele era um jovem rico, né, como a epígrafe do texto diz. Ele é um jovem rico e ele se entristece
dá as costas para Jesus e vai embora. Veja que Jesus ele não para e diz, volta aqui, não, venda metade, não venda tudo não, venda metade, ou pelo menos venda 1/3 ou 1/4 daquilo que você tem. Não, Jesus ele sustenta o discurso. É claro, irmãos, que isso é importante observar, que não tem a ver com aquilo que foi pregado também durante muito tempo, que parece que todo rico ia para o inferno, né? Porque Jesus ele complementa essa sua fala dizendo que duro seria um rico entrar no reino dos céus, seria mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas Jesus não está falando de todo rico, Jesus está falando daquele tipo de rico. Jesus está falando do rico que tem o seu coração posto nas suas posses. E o problema, e não é também que todo rico tem que vender tudo o que tem. Aquele rico teria que vender, justamente por isso, porque o seu coração estava colocado naquilo. Mas eu quero chamar a atenção para que Jesus ele não negocia a sua fala, ele não negocia o seu sermão. O sermão é esse. Se agradou, agradou. Se não agradou, paciência. O que eu tenho a dizer é isso. E quando Jesus diz que eles deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue, eles interpretam isso de maneira concreta. Obviamente, Jesus está falando de maneira abstrata, mas eles não compreendem. Carne e sangue, como substâncias terrenas e passageiras, de nada servem das questões divinas. Isto Jesus já havia exposto implacavelmente para Nicodemos. Então não é de uma condição física que Jesus está falando. No entanto, os seus seguidores compreenderam de modo totalmente equivocado as afirmações de Jesus. Pois quando Cristo afirma que seria necessário comer sua carne e beber o seu sangue, Ele está falando da nossa total união com Ele. É necessário estarmos unidos intrinsecamente a Jesus Cristo. Não obstante, irmãos, nem mesmo por meio de suas explicações, Jesus ele pôde convencer esses discípulos, esses pseudos seguidores. Veja que o versículo 64 vai nos dizer, contudo, Jesus diz, né? Contudo, há alguns entre vós que não creem. As palavras de Jesus não foram suficientes para convencê-los. E Jesus sabia que eles não criam. O nosso pensar e entender nunca é uma grandeza autônoma e que funciona unicamente por si próprio. Através de cada verdadeiro ouvir e entender, está um abrir-se interior contido para a palavra crer. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Então o que é necessário dentro do processo? É necessário crer. E Jesus diz que alguns daqueles que com ele estavam não criam. Quando isso é recusado, o resultado é a incompreensão e murmuração. E a palavra ouvida se torna um tropeço e motivo de queda para muitos. Veja, meus irmãos, que o crer é um abrir-se íntimo do coração para as palavras que estão sendo ditas. Desde o início, Jesus ele sabe a respeito deles. Mesmo que durante algum tempo sua devoção parecesse ser fiel, Jesus sabia que eles não eram uns seguidores autênticos, ou parte deles não eram seguidores autênticos. Jesus não está admirado com a separação de muitos, até mesmo dentre o grupo de seus adeptos. Ele sabia o quanto a revelação de Deus por natureza seria escandalosa para o mundo. Observe que quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele vai falar sobre isso. Que a revelação da palavra, que o evangelho
expresso, ele seria escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus se escandalizariam com essa mensagem, e os gregos diziam: olha, isso é loucura. E é por isso que Paulo, tomando por base esse pensamento do grego, ele vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a fortaleza humana. Se é que Deus tem algum tipo de loucura, e se é que Deus tem algum tipo de fraqueza. Mas Paulo está só dizendo que ainda que não existe, mas ainda que exista algum tipo de fraqueza em Deus, é mais forte do que a fortaleza do homem. E ainda que exista qualquer tipo de loucura em Deus, ela é mais sábia do que qualquer sabedoria humana. Então a mensagem, ela torna-se escândalo para aqueles que não creem. Ele sabia da dureza da sua fala e conscientemente havia usado palavras cada vez mais ríspidas e desafiadoras. Jesus sabia que o seu discurso ia tirar os seus ouvintes da sua zona de conforto. Ele sabia que o sermão ia confrontar as condições em que cada um se encontrava. Era uma mensagem desafiadora, pois somente uma proclamação dura e sem contemporizações é capaz de levar à guinada radical de que consiste a verdadeira fé. A mensagem de Jesus, ela não contempla aqueles que querem contemporizar essa mensagem, querem minimizar o impacto da fala de Jesus para os dias atuais, porque as pessoas de hoje não estão preparadas para ouvir a mensagem. Aqueles também não estavam, muitos deles também não estavam, e é por isso que eles vão embora, é por isso que eles se retiram, um após o outro, diz a palavra do Senhor. Começam a se retirar. Esse saber de Jesus a respeito dos efeitos da sua pregação, que trouxe escândalo, rejeição e afastamento, é ainda mais preciso, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não querem crer. Jesus não apenas constata a incredulidade como um fato, mas relaciona esse movimento com o não querer crer. Não é o fato de você ter dúvida, irmão, porque dúvida eu tenho e não são poucas, tá? Quero dizer que eu tenho muitas dúvidas a respeito da Bíblia, a respeito dos acontecimentos, muitas. Mas mesmo não entendendo determinadas questões, eu creio. E o que Jesus ele está confrontando é o fato de que as pessoas não queriam crer. Jesus diz: muito de vós não creem naquilo que eu estou dizendo. Essa resistência é tão maléfica que levou um homem dentre os discípulos a trair Jesus. O fato de não crer, isso é tão prejudicial que um dentre eles foi o que o traiu. Ao observar o versículo 66, percebemos que a palavra de Jesus continua sem sucesso entre eles. Deste momento em diante, muitos dos discípulos se retraíram e já não andavam mais com ele. A decisão interior se concretiza agora. Agora muitos desistem de peregrinar com ele e voltam de forma muito concreta para a sua vida anterior sem Jesus Cristo. Que tragédia, irmãos. As palavras de Jesus, ela não consegue dissuadir esses discípulos do seu pensamento. E agora o pensamento deles chegam a vias de fatos, porque eles agora já não mais pensavam, eles começaram a agir,
E o texto diz que cada um começou a se retirar. E já não seguia mais Jesus. E eles retornam para as suas vidas anteriores, antes de Jesus Cristo. Que tragédia, meus amados. É como se alguém, diante da mensagem expressa, achasse que a mensagem ela é dura demais para ser ouvida, e não apenas deixar de ser um seguidor de Jesus, mas voltar totalmente para as práticas anteriores. Foi isso que aconteceu com esses discípulos. Terceira coisa, meus irmãos, Jesus ele põe à prova os verdadeiros seguidores. Mesmo agora, diante da gravidade da situação, Jesus não se revolta para eles, não se volta para eles com uma convocação insistente para a fidelidade, mas com uma pergunta aberta. Jesus ele não tenta convencer pelo menos aquele pequeno grupo que havia ficado. Jesus ele dirige a sua fala para os 12 que estavam entre eles. Então perguntou Jesus, diz o versículo 67, aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Vocês também querem acompanhá-los? Ninguém deve ser pressionado a crer. A fé só pode sobreviver na liberdade. A fé, ela só pode sobreviver se houver liberdade em Cristo. O caminho para longe de Jesus, ele está sempre livre, meus irmãos. O caminho para longe de Jesus está sempre livre. Jesus, ele não é aquele que nos coloca para dentro do aprisco e fecha a porta para ninguém sair mais. Não, está sempre livre. Jesus, ele vai sempre facilitar a saída daqueles que querem se retirar. Eles não querem coagir, ele não quer coagir ninguém a estar ao seu lado. Ele não coage ninguém a estar do seu lado. Ele quer que aqueles que estejam do seu lado, estejam de maneira voluntária, de coração aberto para a sua presença. Querem vocês retirar-vos também? A fé só pode sobreviver na liberdade. E o caminho para se afastar, se é que alguém o quer, está sempre livre. Simão, que ficou conhecido como Pedro, apresenta a resposta clara por todos. E esse era o sentimento que cada um que se encontra na igreja deveria ter. Porque diante da provocação de Jesus, vocês querem também se retirar? Pedro, ele vai dizer, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde vamos, irmãos? Para onde vamos? Não adianta pegar a mochila, colocar nas costas e dizer eu vou embora. Vai para onde? Onde é que você vai, meu filho? Tem para onde ir não. Se aqui está ruim, lá está pior. Se sair... Porque a casa do pai, ela é um local que gera conflito. Os irmãos brigam entre si, né? Os irmãos brigam, se desentendem. De vez em quando eu tenho que intervir lá em casa, que os irmãos começam a querer se alterar um com o outro. Chega, acabou. É comum que isso aconteça. Há essa divergência. Só que se afastar da casa do pai é pior, irmãos. Colocar uma mochila nas costas e sair pelo mundo afora vai ser pior. Os irmãos que têm filhos aí na juventude, aí um pouquinho para cima, que um dia tomou essa atitude, sabe que quebrou a cara e teve que voltar todo arrebentado para casa de volta. Como fez o filho pródigo, né? Saindo da casa do pai e depois descobriu que distante do pai é muito pior. E Pedro, ele entende isso.
Pedro, ele entende que não há solução, não há para onde ir, não há saída. E ele vai dizer: para quem iremos? Para onde é que nós vamos? Apenas o Senhor tem as palavras de vida eterna. Rai candaramandagá sobre andarai. Apenas Cristo, meus irmãos, tem as palavras de vida eterna. Buscar refúgio em outro local é perca de tempo. Aleluia. É retroceder vários passos atrás, para depois ter que retomar a caminhada mais adiante. É melhor seguir da onde nós estamos, ainda que com dificuldade, ainda que diante de certas situações que não sejam tão agradáveis assim, é necessário dar sequência à nossa caminhada. Que nós possamos ter a mesma percepção que Pedro teve diante daquela situação. Não há para onde nós irmos, porque apenas na presença de Jesus nós encontramos as palavras que nos garantirá uma vida eterna em sua presença. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Nesse instante, irmãos, Pedro vê diante de si que sair de Jesus não é uma boa alternativa. Não é uma boa alternativa. Ele olha para as possibilidades, ele olha para a vida que ele tinha ali pescando no mar da Galileia, como que ele vivia anterior desse encontro, e ele fala: olha, eu não quero voltar para aquela vida. Não é uma boa alternativa. Acaso deveria sair para a realidade antiga, como se nesse tempo não tivesse ouvido, nem aprendido, nem experimentado nada? O crente que se vai, viver algum tipo de aventura, e depois ele consegue enxergar a necessidade de retornar, é igual o gato quando sai da casa e fica 15 dias fora. Já viu um gato quando ele sai de casa e vai para a farra? E depois que ele fica 15 dias fora, ele volta? Todo arranhado, todo arrebentado, sem comida. Essa é mais ou menos a situação do crente. Não foi assim que o filho pródigo ele retorna? Todo arrebentado, sem dinheiro, perdeu tudo que tinha. E agora já queria voltar, mesmo que fosse numa condição inferior. E ele diz: recebe-me pelo menos como um dos teus trabalhadores. Que nós possamos ter esse entendimento, irmãos. Pedro não fala dos sinais e milagres. Veja que Pedro, os milagres, eles são muito importantes dentro desse ministério messiânico de Jesus. Mas Pedro não faz menção de nenhum desses milagres. Pedro não diz: Senhor, para onde nós vamos? Não tem ninguém que faça os milagres que o Senhor faz. Eu vi o Senhor curar os enfermos. Pedro não faz menção disso. Pois não são essas coisas que prendem os discípulos junto a Jesus, e sim a sua palavra, irmãos. Os milagres, eles compõem o todo. E nós cremos nos milagres e pregamos sobre o milagre. Mas não são eles que nos prenderão diante de Jesus. Não são eles que nos irá prender diante de Jesus. Mas as suas palavras, amados. Cujo poder esses discípulos que ficaram experimentaram. Eles experimentaram o poder da palavra de Jesus Cristo. Será que junto de qualquer outro poderiam encontrar mais e maiores coisas? Certamente não. Nessa resposta, deparamos-nos claramente com a verdade. Os discípulos que se retraem consideravam a palavra de Jesus muito dura. Os discípulos que ficam reconhecem na mesma palavra o poder e a dádiva para a vida eterna. É comum que muitas pessoas se acheguem a Jesus por conta dos milagres.
mas apenas aqueles que estão firmados por conta da sua mensagem é os que permanecem. Porque os milagres, eles não acontecerão a todos os momentos. Os milagres não ocorrerão todos os cultos, todos os dias. Mas a sua mensagem, ela terá a todos os momentos. E apenas aqueles que estão firmados nessa mensagem é o que permanece juntos a Jesus Cristo. Para concluir, meus irmãos, com essa declaração, podemos observar que Pedro olha para o tempo passado, desde o primeiro encontro, e percebe que em sua relação com Cristo, desenrolou-se uma história de fé, que agora levou a um resultado sólido. Ele percebe que a sua vida mudou, meus amados. Ele percebe que estar ao lado de Jesus, não havia satisfação apenas da cura, por exemplo, que Jesus realizou da sua sogra em algum momento. Não é apenas o milagre da pesca maravilhosa que Pedro teve em alguma situação. Não é o caso apenas de Jesus mandar Pedro ir pescar um peixe e de lá retirar 2 moedas de sua boca e ir lá pagar o tributo. Não é apenas esses milagres que agora unia Pedro a Jesus. Ele consegue ver resultados sólidos. Ele consegue ver mudanças práticas, oriundo dessa mensagem, que leva o pecador à presença do Pai. Fé real não permanece no nível de uma percepção indefinida. A fé real, ela não permanece apenas em um nível de uma percepção indefinida, algo simplesmente abstrato, que faz parte do nosso imaginário, mas leva a uma clareza absoluta, irmãos. A fé, ela precisa sair do imaginário, ela precisa sair do campo abstrato e agora entrar na prática de vida. Ela precisa entrar no dia a dia. E Pedro, ele faz uso dessa fé e ele diz: eu não me retiro daqui. Eu não me retiro daqui, porque só o Senhor tem as palavras. Eu creio, eu não posso ter certeza. Como é que Pedro tinha essa certeza? Ele não podia ter essa certeza. Ele diz: mas eu creio que apenas o Senhor, por meio dessas palavras, me garantirá a eternidade na presença do Pai. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que Deus em Cristo, meus irmãos, continue abençoando a todos. Amém. Glória a Deus.